Finalmente nós chegamos no momento exato em que o Bell cumpriu todo o seu desejo, o desejo que ele teve durante toda a história, né? Ele cumpriu o sonho de alcançar um poder excelente, o nível da sua adorada mulher, com quem ele sempre perseguiu em questão de força, né? A Ais. Depois de ter superado tantas provas, tantos desafios, o inferno na Terra, cara. Literalmente ele escapou lá do 37º andar da dungeon, o batismo da família Freya e toda a sua perseguição, né? A batalha constante dele para sobreviver. Finalmente tendo a devolução à família Estia como ele deveria ser devolvido. Cara, todos esses acontecimentos fizeram com que no final do nível 4 o Bell obtivesse tanto poder que as estatísticas dele se tornaram muito altas. Finalmente ele conseguiu chegar no sonho dele, o objetivo cumprido agora. E hoje a gente vai conferir um pouquinho do quão poderoso o Bell conseguiu se tornar, né? Superando a Ais, ele se tornou realmente um maluco, mano, excepcional. Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de ter escapado lá do inferno, depois de ter sido sequestrado pela Freya, depois de ter morrido pelo menos umas 3 vezes consecutivas, os status do Bell chegaram a níveis surpreendentes, cara, níveis inigualáveis, tá? O general dizia que os humanos poderiam chegar no máximo até um nível de 999, ter uma categoria de rank S dentro desse seu nível, né, dentro das suas estatísticas, mas o Bell era uma exceção. Em várias vezes a gente viu ele aumentar as suas habilidades para 2 vezes mais, ou algo tipo assim, 3 vezes mais, né, em alguns casos. Mas depois de que aconteceu com a Freya, as habilidades do menino cresceram de uma forma ridícula. No final do volume 17, o Bell tinha quase tudo como se fosse o dobro das suas habilidades. Eles ultrapassavam 1000 pontos, inclusive, em cada uma dessas habilidades. Mas logo depois de sair da ilusão do jardim miniatura da Freya, né, quando ele voltou, recuperou aquele espírito que impulsionava cada vez mais ele a se tornar melhor, o Bell teve um aumento incrível. Na verdade, foi quase que metade do que ele tinha obtido depois de escapar lá das profundezas da dungeon, quebrando ainda mais além do seu limitador. Basicamente, o Bell tinha as seguintes estatísticas: a sua força alcançou a categoria de Triple S, né, tendo um nível de 103 e indo para 1379 pontos. A resistência dele também estava num Triple S, mas essa foi muito melhor do que se esperava, né? Foi muito mais alta, porque o seu nível atingiu 1500 pontos. A Ais, quando subiu do nível 5 pro nível 6, a sua resistência mal chegou no nível de 480 pontos, tá ligado? E o Bell tinha 3 vezes mais do que isso. Acho que são as consequências de ter morrido inúmeras vezes em várias oportunidades contra a família Freya, mas, cara, a sua destreza estava também no Triple S, que chegava a 1383 pontos, e a agilidade Triple S também, de 1442 pontos. Lógico que ainda temos a magia, todas Triple S, só que a magia era menorzinha com 1251 pontos. Todas as habilidades dele simplesmente quebraram os limitadores porque o Bell teve que enfrentar perigos que superavam até mesmo as suas próprias habilidades. Além disso, quando ele estava prestes a subir de nível, o desenvolvimento de uma nova habilidade, né, da mesma forma como aconteceu do Assassino de Touros, da mesma forma como o Argonauta, ele também desenvolveu essa habilidade, que são os ataques encadeados e a proteção da Virgem. A proteção da Virgem é uma habilidade bastante curiosa, né, que a Estia comentou que não seria tão fácil ver ela se desenvolver, porque a condição era basicamente que quando ele se encontrava preso dentro dos efeitos de encanto de alguém, seja qualquer pessoa, seja Deus, seja um monstro, qualquer coisa que possa gerar um estado muito estranho dentro dos corpos, todas as suas habilidades cresceriam de forma dramática, subiriam a um nível, tipo, muito incrível, que talvez pudesse subir um nível inteiro, digamos assim. É como se o Bell fosse pro, sei lá, usasse o Argonauta, já fosse pro nível 6 e aí subisse pro 7, passando um nível inteiro de fato. Mas bem, enquanto o Bell não tivesse isso, ele ainda seria um simples aventureiro comum, como ele já tinha sido aventureiro comum até o momento. E a habilidade de ataques que são acorrentados, né, os encadeados, que o Bell ganhou, diz que quanto mais tempo se prolongam os seus ataques e quanto mais fortes eles forem, eles aumentariam inclusive as suas potências, se tornariam mais fortes e mais pesados também. Era uma bola de neve, e de acordo com o fervor da batalha, o que estivesse acontecendo, e mais intensidade total, tudo aumentava. Só que o mais interessante de tudo é que com a habilidade da proteção da Virgem, além de aumentar drasticamente todos os status do Bell, também gerava uma regeneração constante, tanto da mente quanto da resistência para o corpo dele de forma prolongada e passiva. Ou seja, enquanto ele estava no seu repouso, mesmo enquanto ele estava lutando ou em qualquer circunstância, o Bell iria se recuperando de forma contínua, independente do que ele estivesse fazendo. Era uma habilidade que lhe daria uma resistência inigualável, sem sombra de dúvidas. Agora, a gente falou de todas as habilidades dele, né, que o Bell adquiriu, né, durante tudo que ele passou subindo de nível. Então,
Dito isso de uma forma muito mais completa, no final do seu nível ele tinha adquirido um adicional de 6.956 pontos somados no seu estado anterior. Basicamente o garoto alcançou o estado de um nível de pontos, de um poder de combate total de 26.780 pontos logo no final do seu nível 4, isso a gente está falando antes dele evoluir. Depois, com o último impulso de nível que ele teve, né, elevando para o nível 5, a última instância seria um adicional de 2.500 pontos, e ele atingiu então um poder total de 29.280 pontos. A Ainz, quando foi para o nível 6, mais ou menos dando meio que inferindo o mesmo nível, as mesmas coisas que o Bell conseguiu, né? Quando ela estava do nível 5 até o nível 1, essa distância aí, somando todos os status do ponto dela, a gente poderia dizer que todos eles eram mais ou menos atingindo o estado de 28.340. No final do volume 10, ela tinha a maioria dos seus status somado a 100 pontos, algo que então seria normal para todos os seres humanos, mas com alguns meses de experiência dentro desse nível 6 aí, a Ainz conseguiu o poder total somado com esse novo status, com as habilidades que ela teria anteriormente, que teria uma potência de 28.954 pontos. Ou seja, o Bell superou ela em basicamente aproximadamente 300 pontos de habilidade, porque ele tinha 29 mil e pouco. Então, finalmente ele tinha alcançado, em termos de força base, todo o anseio que ele sempre quis. A mulher que ele estava perseguindo durante toda essa longa história, que para nós leitores foram anos aí lendo essa novel, né? Mas para eles lá dentro da história foram alguns meses. Então o mais curioso disso tudo é que ainda eu não me atrevo a dizer que ele conseguiria lutar em um combate em iguais condições, né? Com a Ainz, por exemplo, principalmente por duas razões. Mesmo que ele tenha superado a força base dela, a Ainz tem muito mais experiência que ele. Pô, ela tem 5 anos em cima dele de combate com vários monstros diferentes. Inimigos letais, mortais, várias rodadas de lutas, inclusive com o Otar. Mas além disso, a gente teria que adicionar isso também à sua habilidade de tempestade. Se a gente juntasse isso tudo e enfrentasse o Bell, pô, com certeza o Bell não tinha muitas oportunidades de ganhar da Ainz. Mas ainda assim, estando num nível que ele estava, ele poderia confrontar ela e enfrentar ela mais de boa agora. E com esse jogo de guerra finalmente estava acontecendo, talvez ele subindo um único nível, ou talvez um pouco mais de tempo, ele conseguiria, né, ganhar mais experiência para superá-la. Mas cumprindo o que ele disse, finalmente ele conseguiu, de fato, tocar nas costas dela, né? Tá alcançando a garota, ele entrou no mesmo terreno do que ela agora, na mesma montanha. Então assim, o momento em que ele subiu de nível foi algo bastante curioso da gente ver. O Bell tava prestes a decidir, né, sempre olhar lá nas regras do jogo de guerra dentro do volume 18, então, depois de toda a sua família ter pedido desculpas pra ele sobre tudo que tinha acontecido com ele antes, né, por conta da Freya e tal, sobre tudo que ele havia passado, a Lily inclusive estava chorando muito, basicamente implorando o seu perdão porque ela tinha traído ele em 2 ocasiões, essa mais recente também uma no passado, mas no final o Bell decidiu perdoar ela, né, sem ter muitos problemas, muitos motivos. Ainda mais na sua forja, né, para poder realizar espadas das mesmas qualidades que ele tinha criado lá no calabouço, para que todas as pessoas que estavam dentro da sua família tivessem as possibilidades de fazer algo contra a família Freya, nesse jogo de guerra que ia acontecer. Agora, Loki, que também estava interessado nesse combate, bom, interessado estava, só que a guilda não permitiu que ela participasse, principalmente porque se as duas maiores forças de horário se confrontassem nessa guerra, ambos se matariam e depois seria impossível completar a terceira e última grande missão do mundo, que seria literalmente o assassinato do Dragão Negro, né? Acabar com ele, que é o principal vilão dessa parada. Mas bom, voltando ao caso do Bell, ele perguntou à sua deusa no momento em que atualizou as suas estatísticas, a Estia, né, olhando para esses novos níveis de poder, ele perguntou se agora, subindo para o nível 5, ele seria capaz de competir contra todos os executivos da família Freya. E ela respondeu, sabendo que, pô, ela não é uma deusa da guerra, nem tem tanto conhecimento de guerra assim, então não poderia dar de fato uma resposta concreta, uma razão certa, uma razão grande para ele. Portanto, pelo seu conhecimento, podendo estar um pouco nublado e tal, ela respondeu ainda assim que ele não poderia, tá? O Bell não conseguiria derrotar a família Freya de qualquer forma. Mesmo que alguns dos seus executivos sejam mais fracos, ele ainda não tem como. Ele já tem a proximidade ali, né? Provavelmente o mesmo poder, mas como a gente comentou, esses caras têm algo a mais, a experiência de batalha, tem habilidades, tem mais poder, mais conhecimento do que o Bell no geral, algo que ele ainda não conquistou, ele não poderia compensar isso numa luta. Mas quando ele estava sendo atualizado, quando os dois viram suas estatísticas, o novo status do Bell, tanto a Estia quanto ele, pô, ficaram sem palavras, começaram a ver, enquanto eles olhavam no papel lá, eles ficaram, mano, estagnados. A Estia virou a cabeça lentamente até, olhou pro Bell e ao ver todas essas habilidades que tinham ultrapassado o Triple S, isso era basicamente um estado que ela nunca tinha visto antes. Então ela perguntou ao Bell o que aconteceu, se quando ele tava lá com a família Freya, por acaso ele tinha sido maltratado. Com o Bell respondeu até que foi um dos
piores momentos, os mais difíceis da vida dele. Bom, meio complicado dizer isso, né? Embora ele teria que reavaliar essas paradas de circunstância aí, se eu tivesse que escolher o pior momento pro Bell, né, como leitor, pra mim, foi literalmente o momento mais estressante quando ele tava no 37º andar lá da dungeon, que ele tava preso com o Juggernaut e tal. Mas a grande diferença que teria entre essa vez e a da dungeon, né, da vez da Freya e a da dungeon, é que o batismo da Freya, cara, era algo que durou muito mais tempo, ficou mais dias. O Bell ficou lá embaixo na dungeon no inferno e tal por 4 dias. E, mano, com a Freya durou praticamente 7. Então, acredito, cara, foi algo doloroso, muito doloroso para ele, porque ele ficou muito tempo, ele estava constantemente lutando pela vida, tendo aquela pressão mental sobre a cabeça dele, que, cara, não dava para aguentar, e é por isso que ele considera até a família Freya uma das piores coisas que poderia ter acontecido. Talvez seja por isso que todas as habilidades do Bell começaram a crescer tão exponencialmente assim. No total, ele aumentou então mais de 1.600 pontos de habilidade, algo que foi muito louco. Mas o Bell sabia exatamente que ele não poderia derrotar a família Freya mesmo com esse novo poder agora, né, que ele tinha adquirido, porque a Aes já tinha falado. E se nem mesmo a Aes ia participar desse jogo de guerra, as suas possibilidades ainda estavam mais quebradas ainda, porque ele ainda conseguia fazer o complô ali com a Aes para eles lutarem juntos, por exemplo, contra o Ottar e tal. Agora não dava, tá? Simplesmente por isso ele não ia ficar no chão também, chorando lá, lamentando, igual o Chaves, pô. Não ia dar o desespero, o cara, pô, não tava tão em perigo assim. Não, o Bell começou a pensar e disse que a única coisa que ele poderia fazer nesse momento agora era treinar, ficar mais forte, continuar ganhando mais experiência e dessa forma talvez ele conseguisse confrontar novos desafios que iriam aparecer mais pra frente. Daqui em diante as coisas vão ficar piores ainda mais sabendo que ele tá upando de nível assim. Então, enquanto eles estavam terminando de decidir todas as outras regras desses jogos de guerra, ele iria pra lá com a Tiona e alguns outros membros da família Locke que tinham meio um carinho especial, né, por causa dos sentidos dele, devido ao grande poder que ele tinha adquirido, e certamente a sua habilidade de combate iria melhorar com esse treinamento. Bom, a sua mente não podia acompanhar esse ritmo aí do corpo dele agora, né? Porque realmente foi um surto muito absurdo de poder, portanto a perspectiva geral sobre a batalha estava prestes a acontecer. Todas as famílias de horário, então, estavam lá, se posicionando, vendo qual seria a posição, quem iria entrar pra onde, quem ia, né, ser aliado de quem, porque ninguém estava tão abertamente confiante para dizer que ia ser aliado da Freya, por exemplo. Porque ela seria a principal vilã dessa história, cara. Pô, ela submeteu todos de horário através da sua magia de encanto. Ela tinha enganado o cérebro de todo mundo. Então, se um deus simplesmente dissesse: ah, eu apoio essa menina aqui, cara, que tentou lavar o meu cérebro e converter todos aqui como escravos dela. Pô, isso acabaria mal pra esse deus, né? Pra qualquer pessoa. Então, por isso, a maioria preferiu não ajudar ela de forma direta. Mas ainda assim, cara, a gente sabe que ela é a deusa da beleza, né? Então, tinham muitos seguidores atrás dela. Por isso, eles se preocupavam de alguma maneira de ajudar ela de uma forma indireta, não se envolvendo e fazendo o possível para que os finais dos jogos de guerra fossem justos, né? Fossem equitativos, digamos assim. Porque se fosse apenas como a Freya tinha dito antes, não importa a regra que eles colocassem, ela participaria. E todos teriam escolhido alguns tópicos bastante conjuntos para ela, que seriam favoráveis à Freya, a fim de dar a ela a oportunidade de ganhar. Mas a realidade é que aqueles que amavam a Freya não queriam ver ela perder a qualquer custo, e eles também não queriam submeter ela a aumentar as suas cargas de trabalho, né? Portanto, manter essa margem e propor novas regras que sejam mais justas para ambos os lados seria a melhor maneira de apoiar o seu amor. Então, ao caso, todas as famílias tinham começado a decidir quem ia participar ou não entre elas. Bom, mencionando as mais importantes aqui, a família Locke obsteve-se, né, por ordem da guilda e também por alguns subornos aí, tanto mentais como psicológicos dos seus integrantes. Então a gente já tinha comentado que eles não iam participar. A família Ganesha, a maior de todas do reino, se absteve também de participar, principalmente, cara, porque eles deveriam ser os que arbitravam, né? Eles estavam lá coordenando esse jogo e os juízes, pô, não vão participar do jogo. Agora, vamos com os aliados, né? A família de Hefesto, sim, participaria. Tsubaki e todos os outros guerreiros e guerreiras da classe alta estavam preparados com um armamento de um poder físico muito top para eles poderem confrontar essa grande batalha. A família Takemi Kazuchi também estava disposta a participar disso daí. E a família Miyagi, por último, veio a família Hermes também que estava. Só que no fim das contas a família Hermes foi até bastante complexa, né? Porque a Hermes, ela estava sentada na sua mesa lá e pensando que esse jogo não fazia muito sentido. Porque sabia que a família ia simplesmente perder. Eles não iam ser capazes de conseguir superar essa nova adversidade que estava prestes a acontecer. Porque, cara, sem ter a família Locke, ou pelo menos a Aes, né, da família Locke que esteja do lado do Bell, seria praticamente impossível confrontar o Ottar.
ou qualquer outro dos executivos da família Freya, cara. Então a Sofia, a capitã, disse que nessa oportunidade ela não gostaria de ser racional. Ela não queria pensar com a mente, gostaria de ser escravizada pelos seus desejos e por seu querer. O que ela queria era ajudar o Bell. Ela queria estar lá ao lado dele, né? Porque, pô, tantas oportunidades que ela teve. O Bell, inclusive, já ajudou Hermes várias vezes e se tornou, mano, basicamente o antagonista dessa história aí, o Hermes. Mas dessa vez não. Já tinham abandonado o Bell demais. Dessa vez eles queriam, de fato, ajudar, estar do seu lado, apoiar ele para que ele conseguisse sair bem e vitorioso dessa situação. E o pedido do seu assistente fez com que Hermes não pudesse recusar de alguma forma. Assim, o Hermes colocaria à sua disposição total no jogo da guerra. Então, assim, mais familiares também, depois disso, foram se juntando, dando o apoio, de fato, para a família Estia nessa guerra aí. No final das contas, ela estaria lutando contra a família mais poderosa de Horário, né? Então, eu acredito que ela precise de toda a força possível de Horário contra para poder lutar. Por mais que o Bell tenha evoluído, como a gente falou, ele não chegou no nível uau. Então, tá top, muito mais top do que a gente esperava, mas não é um nível uau, que ele consiga derrotar o Otaku sozinho. Talvez daqui a mais um nível, talvez, o tempo dele ganhar mais experiência, ele consiga derrotar todos os executivos até tranquilamente sozinho. Porque a gente já viu que ele lutou, inclusive, lá quando ele foi sequestrado pela família Estia, né? Ele foi morto, lá foi espancado o cara, mano. E ele ainda segurou bastante, conseguiu bater bastante nos caras lá. Mas enfim, a gente fica por aqui contando com isso. Bom, galera, o Bell teve realmente a maior evolução que a gente já viu nessa história. E olha, ele ainda tá no caminho para se tornar o mais forte de Horário, tá? Ele tem muito caminho para percorrer pela frente. O volume 18 tá começando a ficar interessante agora. Eu tô acompanhando para trazer mais para vocês aqui sempre. Então, por isso que eu sempre falo, comenta aí. Comenta agora, eu quero saber de você o seguinte: quem será que vai levar a boa nesse jogo aí? Será que o Bell vai levar? A família Estia vai conseguir com toda essa ajuda? Ou a família Freya vai sair vitoriosa disso tudo? Quero saber a sua opinião. E aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ficar mais ligado em tudo que vai acontecer daqui pra frente, tá? Aquele forte abraço, eu fico por aqui. Beijão e te vejo na próxima. Valeu!